É possível pedir ao Jorge para fazer um contraponto através da visão espírita das passagens bíblicas. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Efésios 6:4. Aí ela quer que faz um contraponto. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não desanimem. Colossenses 3:21. Aí ela até mandou o trecho completo, mas eu acho que através desses dois pontos dá para fazer esse contraponto, né, Jorge? A primeira coisa que a gente tem que ver é o aspecto epistemológico dessas cartas, ou seja, qual era a verdade que existia na época que as cartas foram escritas. Porque a sociedade em que essas cartas foram escritas, ela tem a ver exatamente com essa fala de Paulo, que era uma sociedade muito fechada, muito autoritária, muito hierarquizada. O pai determinava as coisas e os filhos tinham que se obedecer. Então havia uma rigidez muito grande. É que as coisas nem sempre foram assim, é que vocês são todos muito novos, mas na minha época eu era menino, o menino não tinha voz, não. O meu pai costumava dizer que o grande desejo dele de crescer, isso é meu pai que falava, o grande desejo dele de crescer era que ele queria ser adulto para comer a parte vermelha da melancia. Porque quando ele era criança, eles tiravam a parte vermelha da melancia para o adulto e ele, que era criança, comia só o branco da melancia. Então, ele tinha vontade de saber como era o gosto do vermelho. Então, havia uma sociedade muito complicada em relação à de hoje. Não existia adolescência, você saía da infância para a madureza. As mulheres casavam muito cedo. No judaísmo, o homem fazia o bar mitzvah, pronto, você é adulto. Tem negócio de, eu tenho 13 anos, 14 anos. Não, cara, fez o bar mitzvah, pronto, você é uma pessoa que está já adulta. Acabou. Não tem mais necessidade de nenhuma outra instrução. Já é um homem feito. E a gente hoje tem uma revisão disso, inclusive estão até alargando cada vez mais a adolescência. Já tem gente falando que a adolescência vai até os 40 anos, sei lá. Mas a gente tem aí muitas mudanças. Então, nesse período em que as cartas são produzidas, filho não tinha voz, não. Então, era na base do mando. O pai determinava o que seria e o filho tem que obedecer. Dentro do judaísmo havia um princípio. É claro que ele está falando aí para os Efésios, que é da cidade de Éfeso, que fica na Grécia. Mas Paulo levava muitos conceitos que eram judeus para os povos que ele pregava. E dentre os conceitos judaicos que existiam para a família naquela época, você pode pegar no Levítico, está lá. Procure lá, se o filho for beberrão e desobediente, os pais denunciam o filho desobediente para os anciãos e o filho morre apedrejado. O filho morre apedrejado. Por quê? Porque se ele é desobediente, ele não pode crescer em Israel. Então você vê que era uma sociedade que não permitia questionamento de suas regras. Se tivesse um filho que questiona os pais, elimina. Ele é problema, porque ele é questionador. Então só crescia quem era enquadrado. E aí, quando Paulo vai fazer o trabalho de divulgação do cristianismo, ele sugere que os pais não sejam tão rígidos, que eles não sejam dessa forma inflexíveis. Só que isso, importa dizer, era naquela sociedade. Não é nessa de hoje em que, na verdade, você já está vendo um processo absolutamente inverso, no qual quem está ditando as regras dentro da família hoje são os filhos e não os pais. Então, a nossa geração, no caso a minha, a gente, em algum momento, a gente houve um descompasso, porque a geração anterior, o que valia era a vontade dos pais. Na casa dos meus pais, o que prevalecia era a vontade deles. Na geração que veio depois, que é essa geração da qual eu faço parte, houve uma inversão e os filhos passaram a ficar mais tempo em casa, eles fazem 20, fazem 30, fazem 40, fazem 50 anos, morando dentro da casa com os pais, não saem. Houve muitas alterações nas estruturas da coabitação, ficou
bisavó, avó, mãe, neta, bisneta, tudo morando na mesma casa. Isso não era assim. Então, todas essas alterações que decorrem de muitas mudanças sociais, a saída da mulher para o mercado de trabalho foi um outro fator que aconteceu em função do próprio progresso da nossa sociedade, e alterações foi quando surgiu o Menino de Rua, foi quando surgiu uma série de esfacelamentos sociais. Então, todas essas mudanças nos levaram a uma nova realidade. Essa realidade de hoje não é de Paulo. Então, não dá para pegar a frase de Paulo e querer aplicar hoje, porque a sociedade permissiva que a gente tem agora não é a de Paulo lá de trás. A gente tem que ler no conceito epistemológico que ela tem, como era a sociedade e por que os pais tinham que ser um pouco mais flexíveis. Isso hoje pode ser lido com a releitura que a gente tem da sociedade que vive, mas não querendo aplicar de maneira rígida essa ideia, porque todo texto fora de contexto não dá certo.